Você sabe o que significa a Páscoa? Por que ela foi instituída? Quando ela foi instituída? O que para você é Páscoa? Fica aqui comigo, Deus quer falar ao seu coração. É uma mensagem muito breve. Amém? Eu não preparei esse vídeo há dias. Eu estou aqui pronta para poder gravar o vídeo para os Salmos logo mais à noite. E Deus falou no meu coração tão claramente que era para eu trazer essa reflexão muito breve. E é o que eu vou fazer. Tá cumprindo o que Ele quis, o que Ele quer para nós hoje. Êxodo 12. Diz assim. 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 12 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Gente, lá em João, quando João Batista pregava e anunciava a vinda de Jesus, o Messias, né? Porque ele é a voz que clama do deserto, como Isaías falou. João Batista tinha um ministério incrível. E João Batista veio para poder falar de Jesus, do Messias. E ele enchia o deserto, a multidão era imensa, batizava, né? O batismo de arrependimento de João, né? Como ficou conhecido. Mas Cristo ainda não tinha começado seu ministério. E João Batista já anunciava. Quando João Batista viu Jesus vir no deserto, João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que eu tenho anunciado. É dele, parafraseando o que ele disse, é dele. É em nome dele que eu tenho batizado. É ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí eu quero que você continue meditando. Versículo 11 diz assim: assim, pois, o comereis, o cordeiro que o Senhor mandou separar, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa. Foi Deus que instituiu a Páscoa. E ele disse como, por quê, né? E qual era a motivação, assim, e como que deveria ser feito, enfim. Ele instituiu a Páscoa. Então, amados, hoje é um dia pra gente refletir nisso. E Deus quer que a gente faça isso, porque de fato eu não preparei isso. Eu só gosto de tudo programado, então realmente pra mim tá sendo assim, uma coisa bem nova. O que eu tô fazendo agora é fazer algo totalmente sem programação. Mas o Espírito Santo quer que você entenda. Cristo é o Cordeiro de Deus. Então a Páscoa não se trata de ovo de chocolate, de coelho da Páscoa, sabe? Não, é um cordeiro. É um cordeiro e esta é a Páscoa de Deus. Então, você é cristão, é um cordeiro. Esta é a Páscoa de Deus. Está escrito aqui. Tá, Ruth, e o que mais? O que isso impacta na minha vida? A reflexão que o Espírito Santo quer que você tenha hoje é em como você está se alimentando do Cordeiro de Deus. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos. Lombos cingidos, gente, lombos cingidos fala de... E essa expressão é usada várias vezes na palavra. Postura. Eles usavam um cinto para cingir, né, para ajustar a roupa ao corpo. Isso fala da gente ter uma postura de servo de Deus, da gente ter as vestes da salvação ajustadas, firmes em nós, as vestes da salvação, que Cristo lavou com seu sangue, né, que tirou toda imundícia, que alvo mais que a neve nós nos tornamos através do sangue dele, como a gente canta. Sim, essas vestes da salvação têm que estar ajustadas ao nosso corpo, não é solta, relaxada, desajeitada. Não, nós temos que estar com os lombos cingidos. O que mais, amadas? Sapatos nos pés. Lá em Efésios fala que a gente tem que estar com os calçados com o evangelho da paz. Então, qual é o sapato que o cristão usa? O evangelho da paz. O evangelho de Cristo. Você tem meditado no evangelho? Jesus deixou 2 mandamentos, ele cumpriu toda a lei. E todos eles se resumiu a 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus tem sido o tesouro do seu coração, amada. A plenitude, ele tem sido a sua satisfação de vida. Desejo de buscá-lo. Você tem buscado, tem desenvolvido o seu relacionamento com o Senhor? É isso que o Pai quer saber.
É isso que, na verdade, o Pai quer que você reflita, porque Ele sabe como nós estamos. Eu estou aqui também meditando, porque se Ele mandou eu falar sobre isso, eu também vou meditar mais, Senhor. O que mais eu tenho que ajustar a minha vida? No que mais, Pai? Eu tenho que conhecer do Teu Evangelho para que eu cumpra, para que eu viva a plenitude do que Jesus ensinou e me deu. Calçar o Evangelho da paz. Cristo é o caminho. A gente não tem como caminhar para o céu sem estar calçado com o Evangelho. Vamos nos machucar. Imagina você fazer uma longa jornada andando com o pé sem calçado. O Evangelho da paz é proteção para você. Nessa caminhada, nessa jornada até a eternidade com Deus. O Evangelho da paz é aquecimento. Aquece os nossos pés no frio. E também nos protege do calor do deserto. Entende? Tem uma forma de você seguir Cristo. Caminhar com Ele. O Evangelho da paz, amada, é toda a lei para você conhecer, para você viver em paz com Deus. E para você conquistar tudo que Ele tem para sua vida. E agora, para a gente fechar aqui, o cajado na mão. O cajado era muito usado porque era pastores, né? Muito, a maioria, enfim, é uma figura muito usada. Moisés tinha um cajado. E para que servia o cajado, Ruth? Servia para o pastor se apoiar, servia para o pastor ajudar as ovelhas, servia para o pastor abrir os caminhos para eles passarem com o rebanho, para ele caminhar, né? Na verdade, ele abria o caminho para ele passar e trazia as ovelhas e muitas outras coisas. O Evangelho da paz é o calçado. E o cajado é a direção do Espírito Santo na sua vida. O cajado é a direção do Espírito Santo na sua vida. Você tá com ela na sua mão? Ou tá jogado no sofá? Tá em cima da cadeira? Tá no canto do quarto? Como tá a direção do Espírito Santo na sua vida? Ele é o seu apoio. Lembra o cajado? Ele é a sua direção, vai abrir os caminhos. Ele é o teu sustento. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele traz para nós tudo isso e ele traz para a gente também o consolo, né? O abraço de Deus. Então, Pai, quer que você reflita como que tá você se alimentando do Cordeiro de Deus, da Páscoa dele. E não é só um dia, não é hoje no feriado de Páscoa. Todo dia, sabe? Viver com Cristo é todo dia, caminhar com Ele é todo dia, todo segundo. Eu sinto tanto amor de Deus com essa passagem, porque Ele quer nos ensinar como fazer as coisas para termos mais dEle. Não é para ser, sabe, ruim, não. Deus ama, Ele é Pai, né? E Ele corrige o filho que ama. E a palavra fala, e se não sois corrigidos, és bastardos. Então, misericórdia, que Ele sempre nos corrija, que Ele sempre nos dê essas alertas, sabe? Pra gente poder viver a plenitude de toda a vida abundante que Ele tem pra nós. Amém? Fica com essa palavra no seu coração, porque tudo isso aqui tem uma forma de comer, um tempo. Comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Então, resumindo, Cristo é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. E nós devemos nos alimentar dele constantemente. E olha, e outra coisa, eu acabei de lembrar aqui. Era para comer ele por inteiro. Aqui tá falando aqui em cima, mais para cima falando isso. Não podia deixar nada. E imagina você comer as fissuras, né? Comer a parte boa é fácil, mas, né? Comer a gordura, comer tudo. Era para comer tudo. Essa era a ordem de Deus. Aí o último, mas Cristo tem parte ruim? Não. Ele é inteiro bondade, ele é inteiro bom. Só que nós não somos inteiramente bons. Então, naquilo que às vezes confronta a nossa vida, não é que ele é ruim, é que a gente precisa mudar. Porque a gente está vivendo um tempo em que o evangelho tem que se adequar às pessoas. Mas não. Nós temos que nos adequar ao evangelho. Sabe? É nós que nos adequamos ao evangelho. Então, Cristo nós temos que comer por inteiro, não é só escolher umas partes que é confortável. Se você está escolhendo umas partes de Cristo, do evangelho dele, você está se permitindo continuar
sem crescer em Deus. Porque sabe como é que Cristo cresce em nós? Quando a gente morre. Que Ele cresça e eu diminua. E quanto mais Cristo, a esperança da glória de Deus, crescer em nós, nós vamos viver a plenitude do que Deus tem para nós. Mas para isso, nós devemos ser crucificados todos os dias, morrer naquela vontade, nos ajustar. Sabe, para eles com certeza não foi fácil comer as fissuras. Porque o paladar deles, né, não aceita. Mas qual o problema da fissura em si? Essa que é a questão. Cristo é para ser comido por inteiro. E nós devemos nos alimentar dele, sabe? Nós devemos nos alimentar dele inteiramente e viver inteiramente o evangelho da paz e usar o cajado, que é a direção do Espírito Santo na nossa vida, em tudo que formos fazer. Reflita nessa palavra de Páscoa, Deus que encheu o seu coração. E no domingo, como Deus me direcionou agora pela manhã, eu vou fazer também uma mensagem, eu vou fazer uma live rapidinha e vou deixar gravada sobre a Páscoa do Senhor também. Qual o foco? A ressurreição de Cristo. O que foi o sacrifício dele e o que ele trouxe para as nossas vidas na íntegra. Você tem vivido tudo que Deus conquistou para você através de Cristo na cruz? Fique na paz do Senhor. Compartilhe esse vídeo.